Que a graça e a paz de nosso Senhor venha estar com você, meu irmão, minha irmã. Convido a você a estar participando comigo deste vídeo aula, a qual nós iremos estar crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo através da Escritura, que é a palavra de Deus. E como tema que nós iremos abranger aqui neste vídeo aula é o obreiro aprovado diante de Deus. Eu não sei se você já fez essa pergunta a você mesmo, que é obreiro, você que é líder de algum cargo religioso na sua igreja. Se você já se fez esta pergunta, se você é aprovado diante de Deus. E o versículo bíblico a qual nós iremos nos aprofundar, nos estudar, se encontra em 2 Timóteo, de 2, de verso 15. 2 Timóteo 2, de verso 15, que vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É um versículo muito interessante, a qual Paulo escreve a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, você tem que apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, né? Você tem que saber manusear bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, e não ter que se envergonhar do que você irá falar. Você não tem que envergonhar daquilo que Deus quer que você transmita às pessoas, que é o ensinamento da palavra de Deus, porque Jesus disse que o povo dele padece, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, através enchido pelo Espírito Santo, tem trazido o conhecimento da palavra, né, às pessoas, e levado a muita gente que talvez que não tem essa capacidade, não tem a oportunidade de conhecer o novo da parte de Deus. E nós falamos de obreiro aprovado, nós também já vamos ver em Isaías a disposição dele. O obreiro tem que estar disposto a fazer a obra de Deus, tem que estar disposto a aprender de Deus. E nós vimos em Isaías 6, de verso 8, esta disposição, que vai dizer assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui nós vemos a disposição de Isaías de ser enviado por Deus, a disposição de Isaías de fazer, né, a vontade de Deus, pois Deus estava procurando alguém para ser enviado, né? Aí Isaías, ele se coloca à disposição. Nós temos que nos colocar à disposição do Senhor para fazer a obra dele, para ensinar, pregar e ser cheio do Espírito Santo, né? Então nós vimos Isaías com a sua disposição. Então, para que Deus enviou Isaías? Aonde Deus enviou Isaías? Para quem Deus enviou Isaías? Então nós vimos o próprio Isaías, ele dizendo para que Deus
enviaria ele, né? Nós vemos em Isaías capítulo 61, de verso 1, que vai dizer: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, né? Aqui nós vimos que Deus enviou Isaías para todo o tipo de gente, não fez extinção de ninguém, porque Jesus veio para que todos se salvassem, para que todos conheçam a palavra da verdade e através dela seja salva, né? Então, nós vemos este chamado de Isaías e não é diferente na minha e na tua vida. O nosso chamado que Deus tem para conosco. Eu tenho um chamado, você tem o seu também, né? E temos que nos aprofundar, né, em cima desse chamado, buscar conhecimento bíblico, né? Pois nós sabemos que a palavra de Deus, ela que nos conduz a um caminho sincero, a um caminho reto, a palavra da verdade. Então, nós voltamos aqui para Timóteo, né? E eu quero desde já lhe fazer uma pergunta. Você já sabe manusear bem a palavra da verdade? Você já sabe falar de forma que as pessoas venham entender realmente o que você está falando, o que você está querendo transmitir, né, ao público ouvinte? Nós vemos isto em Salmos de 119, de verso 30, que vai dizer assim: A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, da maneira que nós falamos, né, nós temos que falar de uma forma que as pessoas que estão ouvindo venham entender o que nós estamos dizendo e elas venham se alegrar, venha mudar, se transformar através do que nós ensinamos, porque a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz luz, né, às pessoas que estão ouvindo, né? Então, nós que ensinamos, nós temos que saber expressarmos as nossas palavras, né, para que o ouvinte venha estar entendendo melhor, né, com uma luz que brilha na escuridão, né, para que elas venham conhecer realmente como é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de falar bem, na teologia nós temos duas matérias muito importantes, né, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, que é a oratória e a homilética, né, matéria de suma importância para a nossa vida. A oratória, que é a arte de falar bem, é a arte de falar com elegância em público, é a arte de você falar e as pessoas entender o que você está falando. E tem também a homilética, que é a arte de pregação, a arte de preparar sermões, é a arte de você saber como preparar um sermão para você transmitir às outras pessoas, ao público ouvinte, né? Então, são algo muito interessante que nós temos que nos aprofundar melhor, né? Para que nós venhamos estar transmitindo o melhor da palavra de Deus ao ouvinte, né? Para que as pessoas venham entender, né, realmente o que a palavra de Deus
quer nos dizer, quer nos transmitir. Então, nós temos, né, um rapaz que usa bem essas palavras, né? Usa bem essas palavras para poder transmitir ao ouvinte, como nós vemos em Atos 18. Atos 18, de verso 24, que vai dizer assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Então, Apolo, ele tinha as palavras, né? Ele sabia manusear bem, né, as suas palavras, expressar bem. O verso 25 diz: Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, né? Então, isso é muito importante, né? A oratória, né? Nós estudarmos, nós sabermos expressarmos nossas palavras. E no verso 28 é muito importante isso aqui, né? Que vai dizer assim: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. Então, quando ele ensinava, quando ele falava, ele convencia as pessoas, né? Ele convencia através das suas palavras, né? Que ele sabia expor bem, né? Ele convencia ali aqueles judeus a respeito de Jesus, né? É muito importante nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. É muito importante nós estudarmos, né? Conhecer mais sobre a Escritura bíblica. E ainda nós falando sobre expor bem as palavras, nós vemos também no livro de Neemias, né, 8, de verso 5, que vai dizer assim: E Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo, ele, todo o povo se pôs em pé, né? Então, quando ele abriu o livro da palavra, né, aquele povo se pôs de pé em reverência à palavra de Deus, né? E no verso 9 nós vamos ver, né, aqui, Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinava ao povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, né? Neemias, ele expôs bem suas palavras, né, sobre o livro da verdade na época, né? Então aquelas pessoas não só ouvia, como entendia o que ele estava falando, e as pessoas choravam, né, de ouvir a palavra da lei. Isso é muito emocionante. Isso nos traz uma luz ao texto que nós temos que nos aprofundar, nós temos que estudar mais a palavra de Deus para nós sabermos expressarmos bem o que nós queremos dizer, né? E ainda em respeito em falar bem, nós temos também no livro de Atos 2, de verso 21, em outra hora nós tínhamos falado lá em Neemias de Esdra, que ali ele apresentou uma boa retórica, né, que falou bem diante do povo em relação à lei. Nós temos também em Atos 2, de verso 21, Pedro também apresentando bem as suas palavras, né? Pedro, ele falando e o povo entendendo o que ele queria
dizer, que vai dizer assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Pedro, ele expressando as suas palavras, né, cheio do Espírito Santo. Nós vemos no verso 37 o retorno do povo, né, através das palavras ditas por Pedro. No verso 37, nós vamos ver: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então nós vemos o povo que entendeu o que Pedro queria transmitir. Pedro falou na essência da palavra, falou com sabedoria, falou com maestria, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. E o povo, o público ouvinte, entendia o que realmente Pedro queria expressar, queria dizer. Então, é isso que eu quero trazer nesse vídeo aula, que nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus para que quando nós tivermos a oportunidade de falar, nós falarmos com maestria, falar com ousadia no Espírito Santo, né? Buscar entender a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Nós sabemos que Jesus, ele é o assunto, ele é a palavra. No livro do Evangelho de João, vai dizer que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos que o Espírito Santo, ele é o intérprete da palavra. Ele que interpreta. Por isso que nós temos que buscar o revestimento do Espírito Santo. Pedir a Jesus que nos revista com o Espírito Santo, né? Porque para que nós venhamos interpretar, né? Entender a palavra de Deus. Isaías, ele mesmo disse que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, né? Algo muito interessante para este estudo, né? Nós temos que buscar, né, o Espírito Santo, o revestimento, pedir a Jesus que nos reveste com o Espírito Santo, né, para que nós possamos aprender, né, nós possamos aprender a manusear a palavra de Deus, como Paulo diz a Timóteo, né, que ele disse: procurai apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, nós temos, esse é o intuito deste vídeo aula, né? Nós sabermos manusear bem a palavra de Deus, nós sabermos expressar bem as nossas palavras para que as pessoas venham entender realmente o que nós queremos, né, transmitir a elas. Então, isso é de suma importância. Então, nós, para ter uma boa retórica, nós temos que falar, não só falar, mas também falar no intuito de convencer. É nós falarmos e as pessoas convencer aquilo que nós temos dito. Nós encontramos isto também no livro de Atos 24, né? Aonde
Paulo ele esteve ali no meio de um juiz e um advogado. O advogado começa a acusar a Paulo, começa a dizer coisas que Paulo estava fazendo, né? Dizendo eles que Paulo estava fazendo, né? Acusando eles, né? E ele começa a acusar Paulo diante do juiz. Aí nós vemos no verso 22 que então Félix, havendo ouvido essas coisas, e ele lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor destes caminhos, quando o tribuno Lisa tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E nós vemos Paulo, ele já começando, ele prega ali, ele aproveita a oportunidade que ele está ali, né, diante, né, daquele advogado, daquele juiz. Ele não importa a circunstância que ele está, ele não importa o local, ele prefere falar de Deus, ele prefere pregar a palavra, expor as suas palavras com maestria. E a retórica é essa, é você falar e convencer aqueles que estão ouvindo. Nós vemos isso no verso 24, que vai dizer assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Dúcila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. Esta palavra eu me alegro muito com ela, eu aprendo muito com ela. É mais um ponto que nós vemos que nós temos que aprofundar na palavra, na escritura de Deus, buscar conhecimento, para que quando nós falarmos, nós podemos transmitir ao ouvinte e o ouvinte venha entender o que nós estamos falando. Aqui nós vimos que Félix, ele não só ouviu as palavras que Paulo falou, como ele entendeu, e quando ele chegou na casa dele, ele trouxe também consigo a mulher dele. Ele chega à casa dele e disse para a sua mulher que ela precisava conhecer, né, este homem de Deus. Ela precisava ouvir as palavras que Paulo tinha dito para ele. Então ele pega a sua mulher e traz até Paulo, para que Paulo venha também falar com ela a respeito de Cristo, a respeito da salvação que Paulo pregava, né, o Messias. Então é muito importante nós sabermos expor as nossas palavras para que o ouvinte venha entender e através do ouvinte também ele possa levar a outras pessoas a palavra de Deus, né? Através de nossos ensinos nós transmitir, né, ao ouvinte o conhecimento correto, sincero da verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.